atenção, porque Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. Vamos começar já entendendo logo essa história. Vamos pra Toca da Raposa, onde está a Luciance. Pegou todo mundo de surpresa. Conta pra gente. Fala, Maurício. Pois é, a notícia do dia, né? O Cruzeiro anunciou agora há pouco a demissão do técnico Pepa. A diretoria vinha tendo reuniões desde ontem, desde a derrota para o Grêmio por 3-0. Tiveram essas reuniões ontem, hoje pela manhã, e aí sim anunciaram oficialmente a demissão do Pepa e da comissão técnica dele. O Pepa estava desde março no comando do Cruzeiro. No início do campeonato deu aquela arrancada boa, mas agora vem de um jejum de vitórias, né? Foram 7 jogos sem vitórias, 4 empates, 3 derrotas, e aí acabou como consequência a demissão do treinador. O Cruzeiro ainda não anunciou nenhum nome, disse que um novo nome deve ser anunciado nos próximos dias, mas por enquanto quem fica no comando da equipe é o Fernando Seabra. Ele comanda o time do Sub-20 do Cruzeiro e treina o time essa semana já pensando no próximo confronto pelo Brasileirão, que será contra o Bragantino no domingo. Maurício. Valeu, Lud. Uma notícia bombástica dessa. Já peguei o telefone, liguei pra Henrique Fernandes e falei, pode vir. A gente tem que abordar, né? Sem dúvida. Tudo bem, Maurício? Tudo certo, Henrique. Como a Lud disse, né? São 7 jogos do Cruzeiro sem vencer na temporada. Pra você ter uma noção, a última vitória do Cruzeiro foi no dia 8 de julho contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Números do Pepa são 26 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 41%. O Pepa não é mais o técnico. Foi uma decisão acertada, Henrique? Te surpreendeu? Um início muito bom de trabalho no Brasileiro e depois, nos últimos 17 jogos, só 2 vitórias. Eu acho que o rendimento nos últimos jogos, tirando o jogo contra o Grêmio, era bom. Não sei se foi por causa do rendimento que ele caiu. Por que tô dizendo isso? Porque depois do jogo contra o Grêmio, ele fez críticas muito duras ao time. E aí eu não sei se isso pode ter abalado de alguma forma a relação dele com os jogadores. Falou de trocar os 10 jogadores, né? Que a gente vai ter que ouvir. Ele falou, se eu pudesse no intervalo, trocaria 10 jogadores. Às vezes o jogador não recebe tão bem esse tipo de crítica. Então acho que pode ter a ver com esse fato, a saída do Pepa hoje, antes de um jogo importante contra o Bragantino. Mas depois da abertura da janela, que ele recebeu reforços, o time fez mais jogos bons do que ruins, com baixa pontuação, mas com bons sinais para a sequência do campeonato, na minha visão. Henrique, você fica? Fico, cara, porque tem muito assunto ainda sobre o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala do possível substituto, mas o próximo treinador, dá pra dizer quem é? Ainda não dá, mas temos pistas, hein? Henrique, de volta pra falar quem vai ser o substituto do Pepa, quem vai ser o substituto do técnico português. Você acha que o Ronaldo já tem um perfil, Henrique? Eu acho que tem. Primeiro a gente vai apostar aqui, não temos informação ainda, acabou de acontecer a saída do Pepa. Eu acho que o Ronaldo sempre disse, ele sempre disse em entrevistas que tem sempre procurado treinadores de fora do Brasil. Pesolano, depois o português Pepa, então eu acho que vai vir um cara de fora. Tem até alguns ex-cruzeirenses que estão no mercado, como o Mano Menezes, mas o Mano disse que não vai treinar nenhum time brasileiro até o fim do ano. Pois é, mas o Cruzeiro tem alguns funcionários que também são treinadores, né? Isso, tem o Fernando Seabra, que vai assumir internamente, treinador de base, ainda não trabalhou em time principal. Você tem o Alex, por exemplo, que recentemente esteve lá, não tá no Cruzeiro, mas esteve no estádio, é um ídolo. E principalmente o Paulo Autori. O Autori é um treinador consagrado, um treinador grande, que acabou de chegar para assumir um cargo de dirigente no Cruzeiro. Não é porque ele é um grande treinador que ele quer ser treinador de novo, né? Ele foi um grande treinador, não quer dizer que ele queira voltar. Mas é um nome que tem lá à disposição no Cruzeiro, mas acredito que vai ser um estrangeiro vindo de fora do clube hoje. Vamos ver se o Cruzeiro vai trabalhar rápido para anunciar já pro jogo de domingo. Que é cenas importante. Dos próximos capítulos a gente atualiza aqui no Globo Esporte. E a notícia é que às vezes nem pegou tanto assim o torcedor de surpresa, tendo em vista o desempenho do time no domingo passado, né, Xará? No domingo passado e nos últimos 7 jogos também, né? É um retrospecto muito ruim do técnico Pepa, né? 38% só nessas 25 partidas que teve à frente do Cruzeiro. Você falou de pouco tempo, né, Xará? São 162 dias só no comando técnico do Cruzeiro. 5 meses, ele que foi anunciado no finalzinho ali de março, agora demitido no finalzinho de agosto. Também, assim como o Lélio, fui pego de surpresa, né? Quando ouvi, até imaginava que isso poderia acontecer de fato, sobretudo por aquela partida desastrosa que a gente viu contra o Grêmio, né? Aquele 3-0 que o Cruzeiro não mostrou absolutamente nada e a gente sentia que tinha alguma coisa diferente no elenco do Cruzeiro e dentro de campo a gente viu isso também, o que a gente não tinha visto até então, né? A gente via erros específicos, alguns jogadores, erros pontuais, mas esse trabalho coletivo, nada visto. O Cruzeiro não tinha apresentado até então. Aquele 3-0 contra o Grêmio resultou
na demissão. Claro, foi um trabalho também apresentado pelo técnico português que resultou nessa demissão. O auxiliar permanente, o Vinícius Rovariz, ele comanda a equipe que treinou hoje pela manhã na Toca da Raposa 2, e o técnico do Sub-20, o Fernando Seabra, também nesse comando técnico do Cruzeiro, que já começa a busca por um novo treinador. Desculpa, o treino é à tarde, o Samuca até me corrigiu aqui, valeu Samuca. Mas o Cruzeiro nesse trabalho já na busca por um novo treinador, mas não dá para defender muito também o Pepa, até por conta de tudo que apresentou, os problemas de vestiário, né? E aí a gente traz até uma informação que o Sub-20 do Cruzeiro, a turma lá de baixo, até comemorou a saída do Pepa. Então isso é uma informação. Então a gente não sabe até que ponto que essa relação com os jogadores ela já estava desgastada. Então, enfim, o Cruzeiro em busca de um novo treinador, Xará. É isso. E também perguntar pra você, né, Samuca? Pepa demitido. Acho que o fato de ter perdido o vestiário foi o principal motivador pra queda dele agora neste momento, né, Samuca? A gente até falou mais cedo e pra mim não surpreende, porque desde ontem a gente vinha falando sobre esta avaliação interna e que pela primeira vez o trabalho dele estava sendo avaliado de uma outra maneira e com bastante pressão. Porque não é só pelo resultado. Eu vi muita gente falando, o Cruzeiro tem uma gestão aí de SAF e faz a mesma prática. Não é porque você... Por exemplo, é uma ideia do próprio Ronaldo, que é o dono da SAF do Cruzeiro, e ele já falou isso em várias entrevistas, que não gosta de mudar o comando técnico. Mas tem caso e tem caso. Não é porque você não gosta de mudar que se você identifica problemas internos, que você tem que ir até o fim com essa questão. E isso é o que pesou, pelo menos é a informação que a gente tem. Vestiário e Pepa, mesmo tendo o D'Alessandro como coordenador técnico, mesmo tendo há 3 semanas, quase um mês, o Paulo Autuori como diretor técnico, a gente sabe que o papel do técnico é que faz a diferença em um vestiário. E já não se falava a mesma língua. Claro que tem jogador que estava comprando as ideias do Pepa, mas já havia uma rota diferente, vamos dizer assim, e os resultados já não estavam vindo também, então uma série de fatores que acabou combinando aí com essa saída do Pepa neste momento. Claro que a ideia sempre, quando se tem um técnico, é de um projeto de médio e longo prazo, mas nem sempre isso vai ser possível. E o Cruzeiro mesmo, a própria diretoria, num primeiro momento segurou o Pepa. Quando o Cruzeiro foi eliminado em casa para o Grêmio na Copa do Brasil, ficou 7 jogos sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, já tinha ficado, né, esse período. Aí foi quebrar ali o jejum contra o São Paulo, sem jogar bem. Aí fez aquele jogo contra o Inter que foi beleza. Depois contra o Vasco foi outro jogo ruim, mas venceu. Aí 2 partidas em casa que foram atuações bem abaixo. Aí o Cruzeiro começou a dar uma reagida, mas depois do jogo de domingo, o que se viu internamente, repito, pelas informações que a gente sabe, é que estava difícil de se buscar uma correção nesta rota sem ser com a saída do técnico Pepa. Então, muitos ali estavam insatisfeitos. Eu não gosto de ficar trazendo coisas assim depois, porque aí parece, sabia disso e não falou. Enfim, cada um faz aí o seu trabalho, mas é fato que a comunicação ali, o encaixe entre comissão técnica e todo o elenco, que a gente sabe que isso é importante no futebol, já não estava mais seguindo o mesmo rumo. E por isso o Cruzeiro faz a decisão por essa saída do técnico Pepa. Já pensando nesse nome para poder assumir o comando técnico do Cruzeiro, Cruzeiro que entrou em contato com o técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira, e recebeu a negativa do treinador do Cuiabá. O Cruzeiro segue buscando o nome. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.